Veja nesta edição, cobrança de serviços em restaurantes e bares deve ser informada aos consumidores. Funasa analisa documentos de municípios do Amapá contemplados com abastecimento de água e esgoto. Monsenhor Nelson Soares é sepultado na Catedral Metropolitana de Belém. Junho está mais quente e menos chuvoso em Belém. Conheça a história de um dos primeiros santeiros da capital paraense. Defensores públicos do Pará discutem direitos humanos na Amazônia. Hoje é quarta-feira, 19 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Quem frequenta restaurantes e bares sabe que é comum vir na conta o adicional do garçom e do couvert, se houver o serviço. Na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje, você vai ver o que realmente pode ser cobrado. Muitas vezes, almoçar ou jantar em restaurantes, por exemplo, pode sair mais caro que o planejado. O consumidor ele tem total direito à informação, então a partir do momento que o consumidor sai para se divertir, para consumir algo em determinado estabelecimento, ele já sai programado para gastar um determinado valor. Hoje, as principais reclamações direcionadas ao PROCON estão relacionadas à cobrança de 10%, cobrança de couvert artístico e a própria falta de informação, na maioria das vezes até a falta de cardápio que é oferecido para esse consumidor em estabelecimentos. Para evitar dores de cabeça, é necessário ficar atento aos serviços oferecidos pelo estabelecimento. Toda informação é válida e deve estar visível. O consumidor tem que ficar atento, pois ele tem que fazer valer o seu direito. Ele chegou num determinado estabelecimento, verificou que não está formalizado, não tem nada escrito informando a cobrança dos serviços extras, como 10% ou então couvert artístico, ele já está fazendo valer o seu direito como consumidor e pode formalizar uma denúncia no PROCON da capital. A cobrança dos serviços deve ser informada ao consumidor. O estabelecimento que não cumprir essa regra está sujeito a punições. Nós temos uma equipe preparada de fiscalização que vai até o estabelecimento verificar todos os fatos apresentados pelo consumidor. Se for um estabelecimento reincidente, vamos fazer a aplicação da multa administrativa através do auto de infração. E se for um estabelecimento primário, onde não praticou nenhum tipo de situação agravante como dessa natureza, o PROCON vai fazer o trabalho de orientação. O pagamento de 10% do valor da conta para o garçom divide opiniões entre clientes e empresários e é tema do projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional. O 057/2010, o PLC, que veio da Câmara, ele trata da regulamentação da retenção do valor arrecadado de gorjeta para as questões de repasse para a parte laboral, para os funcionários, para o quadro de colaboradores, a partir de uma premissa legal, porque hoje isso é discutido basicamente no âmbito das convenções salariais, quer dizer, os acordos entre sindicato patronal e laboral. O projeto de lei não torna obrigatória a gorjeta, mas estipula um parâmetro de retenção, ou seja, haverá um maior controle do que deve ser repassado ao garçom do valor adicional pago pelo cliente. Como o TST, julgando uma recente ação, glosou essa sistemática, então nós precisamos de uma lei. A lei trata disso, de uma retenção formal de 20% para repasse do remanescente para os colaboradores. É importante notar que a lei da gorjeta, vamos chamar assim, ela não muda o status quo da contribuição do adicional sobre o consumo, qual seja, a gorjeta continua sendo opcional, o cliente paga se quiser. Do valor arrecadado é que esse fundo, vamos dizer assim, é que é remanescente para os colaboradores. Ontem, representantes da sociedade civil saíram em caminhada pelas ruas do bairro da Pedreira, em Belém, contra o trabalho infantil no Pará. O ato aconteceu em frente à Escola Estadual Justo Sherman, na Avenida Pedro Miranda. Representantes de Belém, Ananindeua, Santa Bárbara, Marituba e Castanhal estiveram presentes na caminhada que seguiu até a Aldeia Cabana. Amanhã, em sexta-feira, será realizado o Encontro Estadual de Combate ao Trabalho Infantil, que deve reunir representantes de 70 municípios paraenses. E no dia 26, haverá uma audiência pública para a assinatura do termo de compromisso para a erradicação do trabalho infantil. E começa hoje em Belém o primeiro Congresso dos Defensores Públicos do Estado do Pará e o primeiro encontro dos Defensores Públicos da região norte. O evento tem como temas os direitos humanos e a defesa da Amazônia. A repórter Patrícia Nascimento está com Marialva Santos, que é presidente do Congresso. Patrícia. Marcos, a gente conversa aqui com a Marialva sobre os objetivos do Congresso e sobre o trabalho dos defensores públicos no estado do Pará e na região norte.
A gente lembra que você pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211, enviando uma pergunta ou um comentário para a nossa central de atendimento. Maria Alva, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Nazaré Notícias. A gente poderia falar um pouco, começando essa entrevista falando um pouco sobre os objetivos desse congresso e dessa proposta, desse tema a respeito dos direitos humanos na Amazônia? A Associação dos Defensores, primeiramente, agradece. Boa tarde a todos os ouvintes da TV Nazaré. O objetivo principal que nos moveu a idealizar o projeto, o Congresso, era justamente discutir temas recorrentes que dizem respeito à questão dos direitos humanos e da defesa da Amazônia e que é comum, não só no estado do Pará, mas principalmente a alguns estados da região norte. E nós tivemos a adesão dos colegas de outras associações, das outras associações da região norte, que estarão aqui discutindo conosco esses temas. Agora, a proposição do tema é exatamente discutir o papel da Defensoria Pública frente aos direitos humanos, né? Isso. E a gente poderia falar desse papel, qual é esse papel do defensor público nesse campo da defesa dos direitos humanos, da defesa da Amazônia, no nosso caso específico aqui? A Defensoria Pública hoje, ela tem uma atribuição mais ampla que foi concedida pela Lei Complementar Federal 132 de 2009, que determina que o defensor público ele tem que trabalhar a conscientização dos direitos humanos e a defesa desses direitos, assim como a legitimidade que lhe foi concedida à Defensoria Pública e ao próprio defensor público para as ações coletivas. A legitimidade da Defensoria Pública nas ações coletivas permitida através do legislador brasileiro também hoje é uma função primordial e que o defensor público deve estar preparado tecnicamente e judicialmente para defender esses direitos do cidadão. Agora, muitas pessoas não conhecem como funciona o trabalho da Defensoria Pública aqui no estado do Pará, por exemplo. A gente poderia explicar em que casos, em que situações jurídicas, né, judiciais, a população pode acionar a Defensoria Pública? Como é que funciona isso? A Defensoria Pública é o órgão que tem a competência de atender as pessoas legalmente necessitadas que não podem pagar advogados e custas processuais. Portanto, todo cidadão que se sentir lesado ou precisar de orientação ou a defesa de um direito, ele recorre à Defensoria Pública, que é o órgão, que é a instituição que tem o dever de atendê-lo, né? Acesso à justiça é um direito constitucional do cidadão. E o Estado tem que proporcionar estruturas necessárias para este órgão. Então, qualquer cidadão que precisar do atendimento deve recorrer à Defensoria Pública. Hoje, a Defensoria Pública aqui no nosso Estado e em algumas regionais já tem disponibilizado o atendimento que é através de um call center, no qual você liga 129 e você já marca o atendimento, já conta o seu caso e já é marcado, já é agendado o dia que ele deve procurar e o setor que ele deve recorrer para ser atendido. Agora, todos os municípios do estado do Pará têm essa cobertura ou as pessoas que moram em outros municípios precisam recorrer à capital? Algumas regionais nós já temos esse serviço do 129. Em outros municípios, a população deve procurar a Defensoria Pública. É evidente que a Defensoria Pública do Estado do Pará ainda não está em todos os municípios, né? A Defensoria hoje cobre uma média de 70% dos municípios do Estado do Pará. Isso com muita dificuldade, isso através de um sistema que se chama itinerância, ou seja, o defensor público ele não fica diretamente no município, em alguns dos municípios, mas nos grandes municípios nós temos constantemente a presença do defensor público, como Ananindeua, Santarém, Itaituba, Marabá. Tá certo, muito obrigada, Maria Alva. A gente continua conversando no próximo bloco já sobre o congresso que vai acontecer a partir de hoje. A gente lembra que você pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Daqui a pouco a gente volta. Marcos, é com você.
A cidade de Marabá, no sudeste do Pará, possui um dos trânsitos mais violentos do estado. O município tem uma frota de 78 mil veículos e a maioria são motocicletas. De janeiro a junho, cerca de 33% dos acidentes ocorridos na cidade envolveram motociclistas. No hospital regional do município, dos 115 leitos, 70 estão ocupados por vítimas de acidentes no trânsito. Os custos de um acidentado que precisa passar por cirurgia está em torno de R$12 mil. Segundo o levantamento do Departamento Municipal de Trânsito, a maioria das ocorrências é registrada entre sexta e domingo e, na maioria dos casos, os envolvidos consumiram bebida alcoólica antes de dirigir. No estado do Amapá, a Funasa iniciou a análise documental dos municípios que foram contemplados através da carta de consulta pelo Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto. A Fundação Nacional de Saúde, no âmbito que concerne a saúde ambiental, vem contribuindo com várias ações dentro do estado do Amapá. O projeto de implantação do sistema de água e esgoto recebeu um recurso de mais de R$80 milhões. Os primeiros municípios a fazerem parte desta contemplação são Tartarugalzinho, Porto Grande, Mazagão, Vitória do Jari, Laranjal do Jari e Calçoene. As análises seguem critérios rigorosos para a liberação do recurso, dentre eles o plano de saneamento básico municipal de cada cidade. Os municípios e também o governo do estado, eles abriram as propostas através do SICOM, fizeram o seu pleito, né? Então foram esses pleitos que foram aprovados, que estão em tela. A Fundação Nacional de Saúde tem como visão, de acordo com o PAC 2, de que o meio ambiente precisa ser olhado de forma global, iniciando por parte, com ações voltadas às questões ambientais, como o que aconteceu em Oiapoque no ano passado, que contou com a presença de outros órgãos governamentais e não governamentais com recursos da Funasa. A meta é que este ano outros municípios possam participar dessas ações. Já foi deferido o recurso para Laranjal do Jari, né? E tem outros municípios também que está aberta a negociação para que façam novos pleitos e que a gente cuide melhor do nosso meio ambiente, porque essa também é uma das exigências do governo federal. A Fundação está sempre de portas abertas para receber os prefeitos dos municípios, para discutir as necessidades de cada um, ajudando no planejamento, conhecendo os projetos e correndo atrás dos recursos para que cada gestor execute a obra. Mas a falta de projeto é o grande problema dos gestores. Isso faz com que o recurso acabe voltando para os cofres federais. Percebendo esta dificuldade, a Funasa passou a realizar também os projetos de saneamento básico. As prefeituras que não puderam entregar os seus projetos, eles se habilitaram e solicitaram que a Funasa fizesse os projetos. Por exemplo, o ano passado nós tivemos o pedido de 11 municípios para fazer projeto de saneamento, universalizar o esgoto nos municípios, e a Funasa está fazendo esses projetos. O Senado Federal aprovou o projeto de lei batizado de Ato Médico. Ele regulamenta a atividade e restringe à categoria atos como prescrição de medicamentos e diagnósticos de doenças. A proposta contou com a oposição de categorias como fisioterapeutas, nutricionistas e farmacêuticos. Eles temem que possam ficar restritas ao médico ações como acupuntura, realização do parto normal e identificação de sintomas de doenças corriqueiras. A matéria agora segue para a sanção presidencial. E você acompanha ainda nesta edição: Monsenhor Nelson Soares é sepultado na Catedral Metropolitana de Belém. Junho está mais quente e menos chuvoso em Belém. Conheça a história de um dos primeiros santeiros da capital paraense. E voltaremos a falar sobre o Congresso da Defensoria Pública do Pará. Nazaré Notícias volta já. Familiares, amigos e sacerdotes da Arquidiocese de Belém acompanharam nesta terça-feira o sepultamento de Monsenhor Nelson Soares. Ele tinha 90 anos e faleceu segunda-feira vítima de um infarto. Emoção marcou a cerimônia de despedida de Monsenhor Nelson Soares. Na Catedral de Belém, sacerdotes, familiares e amigos acompanharam a celebração da esperança. Momentos particulares marcam o rito das exéquias. O caixão fica exposto sob o altar para a encomendação e a despedida.
O sepultamento aconteceu na Capela das Almas, espaço criado pelo próprio Monsenhor. Virgem Maria, no céu triunfarei. Diante de sentimentos de tristeza, Dom Alberto Taveira ressaltou que a Arquidiocese de Belém não perde Monsenhor Nelson Soares, apenas o entrega aos céus. Nós não lamentamos, nós fazemos um ato de entrega e de ação de graças por essa vida tão longa, 63 anos de ministério sacerdotal, 90 anos de idade. Tivemos a alegria de há pouco tempo celebrar a ação de graças, e um homem que foi como que dono dos seus passos, uma personalidade impressionante. Temos a certeza de que, como ele morreu indo para o lugar onde trabalhava, como capelão de um hospital. Familiares ficaram com as lembranças e os ensinamentos do sacerdote. Olha, minha filha, ele era o nosso irmão mais velho, entendeu? Então ele que foi o nosso suporte. E ele era o padre da família. Todas as pessoas da família procuravam para ele para tudo. Missa de casamento, de batizado, de falecimento e tudo. Ele foi um grande homem. Isso eu tenho para dizer. Um grande homem e um grande trabalho ele fez. Conviver com ele foi uma bênção, porque o homem de uma fé extraordinária. Então, que ele passava para a gente, desde a nossa infância, o desejo enorme de ser sacerdote, de ser padre. Ele teve uma doença grave, teve que se afastar. Mesmo assim, ele não desanimou e disse: eu vou ser padre porque é o que eu quero. Nelson Brandão Soares foi ordenado padre em 23 de dezembro de 1950. Dedicou 63 anos de serviço à Igreja de Belém. Foi pároco da Igreja da Santana, onde atuou fortemente na animação e conversão dos jovens pela catequese. A Catedral de Belém também foi uma das casas de Monsenhor Nelson durante sua vida religiosa. Aqui ele atuou como pároco durante 13 anos, conseguiu reformar o órgão da igreja e os sinos e também foi o fundador da Escola Cantorum. Monsenhor Nelson Soares tinha 90 anos e uma saúde frágil, mas uma personalidade forte que marcou a vida de muita gente. Edson foi mestre de cerimônias na catedral durante 6 anos. Ele lembra com carinho da convivência com Monsenhor. Como diz um amigo meu, foi a melhor fase de nossas vidas, porque, como o Roberto falou, ele meio que salpicou em nossas vidas um pouquinho da vida dele, doou um pouquinho dele. Ele dava trabalho, mas ele exigia estudo da gente, né? Agora ficarão as saudades eternas de Monsenhor Nelson Soares. A diretoria da Festa de Nazaré definiu a programação oficial para o Círio Musical deste ano. Ela ocorrerá entre os dias 13 e 27 de outubro e contará com artistas nacionais. Serão 15 noites de música e de evangelização na concha acústica da Praça Santuário. O show de abertura do evento será com o padre Fábio de Melo. As bandas Anjos de Resgate e Rosa de Saron também estão entre os destaques da quadra nazarena. A programação é realizada pela Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário e diretoria da Festa de Nazaré. E vamos voltar com a repórter Patrícia Nascimento para continuar falando sobre o primeiro Congresso dos Defensores Públicos do Estado do Pará e o primeiro encontro dos defensores públicos da região norte. Patrícia. Marcos, nós voltamos a conversar com Maria Alva Santos, que é a presidente da Associação dos Defensores Públicos aqui do Estado do Pará. E para falar sobre o Congresso, a gente pode falar um pouco também sobre os temas que serão tratados nesse Congresso, como segurança pública, saúde, né, e outros temas relacionados à região amazônica especificamente. São vários painéis, não é isso, Maria Alva? Isso, vários painéis. Presa ao tema dos direitos humanos e a defesa da Amazônia, que versa sobre, principalmente, as discussões com relação à ação coletiva da Defensoria Pública frente aos grandes projetos que temos, não só aqui no nosso estado, mas em outros também, a questão do funcionamento
interamericano do papel do defensor público nessa atuação diante dos direitos humanos. Temos o papel fundiário, da regularização fundiária, para evitarmos os conflitos agrários que também temos dentro da nossa região. Iremos possibilitar, paralelamente ao nosso congresso, a reunião do Colégio de Ouvidores, como uma forma de incentivo da própria associação pela necessidade de criação da ouvidoria da Defensoria Pública no estado do Pará e também de todos os estados da região norte que ainda não existem. A democratização do acesso à justiça através de um painel que se chama a discussão através do Fórum de Justiça. Então, a Defensoria, a questão da jurisprudência, dos avanços diante ao direito de família, a questão da universalização do direito do acesso à saúde. Então, são inúmeros temas recorrentes, interessantes e que envolvem a problemática da Defensoria Pública nesses estados da região norte. Então, são muitos desafios, né, enfrentados pela própria instituição, né, pela Defensoria Pública, que serão discutidos. A gente pode falar a respeito do número de defensores? Ele é suficiente para atender a região norte, ou mais especificamente no nosso caso aqui, o estado do Pará? Não, a realidade ultimamente foi feita uma pesquisa pelo IPEA, juntamente com a ANADEP, em que foi comprovado que apenas em 28 comarcas de todo o Brasil nós temos a presença de defensor público. O estado do Pará não é diferente dessa pesquisa. Nós não temos como atender todos os municípios do estado do Pará. Hoje temos um quadro de 274 defensores públicos, mas nem todos estão na ativa, que nós chamamos, né, sem contar os que estão de licença, de férias. Então, realmente não tem como a Defensoria, com esse quadro, atender todos os municípios do estado do Pará. A associação é uma das reivindicações junto ao governo e ao próprio Defensor Público Geral da nossa instituição, a necessidade de realização imediata, urgente, de concurso público para a Defensoria Pública. Então, é importante lembrar que o defensor público, como você já mesmo falou, é um profissional concursado, né, que passou por uma seleção pública para ingressar no cargo. Agora, o público-alvo desse congresso são os próprios defensores da região norte, participam outras instituições articuladoras, junto com a Defensoria Pública? Sim, o congresso público-alvo são defensores públicos, profissionais da área jurídica, da área ambiental também, e acadêmicos de direito e também da área ambiental. O congresso começa hoje, vai até quando, onde, como é que vai funcionar? O congresso inicia hoje às 19 horas no Centro de Convenções, no Hangar, e encerra-se no dia 21, às 18 horas. E estamos esperando a presença do Ministro da Justiça e do Secretário da Reforma do Judiciário, que inclusive irá fazer a palestra magna. Tá certo, muito obrigada pela sua participação, bom congresso então para vocês. Nós é que agradecemos a TV Nazaré pela oportunidade e convido a todos os defensores públicos, acadêmicos de direito, profissionais da área jurídica, para podermos discutir e levar um pouco sobre a necessidade e os avanços que estamos tendo com relação aos direitos humanos e à defesa da Amazônia. Sem falar que trouxemos esse congresso aqui também para o Pará para divulgar o nosso potencial turístico que temos, da nossa história, da nossa gastronomia, e envolver principalmente os colegas que estão vindo de outro estado com toda a beleza que temos em nossa cidade de Belém do Pará. Tá certo, muito obrigada. Maria Alva, pela sua participação. Marcos, é com você. A partir de hoje até o dia 27, o Prêmio Reconhecer 2013 realizará um ciclo de oficinas em 5 municípios paraenses. Elas acontecem em Marabá, Belém, Parauapebas, Canaã dos Carajás e Ourilândia do Norte.
e tem o objetivo de esclarecer dúvidas sobre as inscrições que começam em 1º de agosto. O edital vai premiar as melhores iniciativas que contribuem para a melhoria da qualidade de vida das comunidades e promove o desenvolvimento sustentável no Pará. Serão premiados programas, projetos e ações que estejam incentivando boas práticas sociais nas áreas de saúde, em comunidades e geração de trabalho e renda. O edital do prêmio está disponível no site www.premioreconhecervale.com.br. Junho é um período em que as chuvas diminuem e o tempo fica mais quente na Amazônia. Meteorologistas garantem um momento propício para as férias, mas com algumas tardes de chuva. Uma manhã ensolarada e quente, no final da tarde, pancadas de chuva rápida. Essas cenas são comuns no dia a dia dos paraenses. Neste mês de junho, muita gente tem sentido os dias mais quentes. Isso ocorre porque o período mais chuvoso acabou e abriu espaço para o período menos chuvoso. Nós estamos numa mudança de estação mais chuvosa para menos chuvosa. Então, na estação menos chuvosa, o que é que acontece? Nós temos os dias mais ensolarados, aumenta a temperatura. Como a nossa umidade é alta, então nós temos essa sensação térmica. O que é a sensação térmica? É a temperatura que o nosso corpo sente, essa sensação de abafado. Como não temos as 4 estações definidas, o clima divide-se em período mais chuvoso e período menos chuvoso, que começou agora nesse mês de junho e deve seguir até o mês de novembro. E as previsões para esse período são manhãs ensolaradas e tardes como esta, com previsões de chuva. Geralmente, no período menos chuvoso, são pancadas rápidas, acompanhadas de trovoadas, bastante trovoadas, e algumas vezes, dependendo da intensidade dela, com ventos de rajadas. Ventos que podem chegar até 50 km por hora. Mesmo com o tempo mais quente e um período maior de sol, as chuvas se fazem frequentes, mas os meteorologistas não apontam grandes volumes de chuva até o mês de novembro. Nós estamos com a temperatura da água do Oceano Tropical Pacífico, que rege a nossa temperatura, o nosso tempo. As temperaturas estão neutras. Então, nós vamos ter um total de chuva mais ou menos em torno da média, em torno de 200 milímetros mais ou menos para junho e 200 milímetros também para junho. Julho, apesar de ser o forte do nosso verão tropical, ele ainda chove bastante à tarde. Em Belém, a sensação térmica pode ser maior em alguns lugares que em outros. O calor intenso não depende apenas do clima, pode ser causado por fatores externos, como a falta de arborização, grande frota de veículos nas ruas e surgimento de prédios. Pescadores vão realizar o primeiro Seminário Estadual de Pescadores e Aquicultores em Belém. O evento acontecerá no dia 21 de junho no Parque dos Igarapés e deverá reunir dezenas de lideranças do Estado. Os municípios representados no evento são responsáveis por 1/4 da produção do pescado no Pará. O objetivo será definir estratégias e parâmetros para o desenvolvimento local e sustentável em parcerias com ONGs, órgãos públicos e instituições de pesquisa. A arte de esculpir conquista pessoas há séculos, um trabalho que exige dedicação e sensibilidade. Nesta reportagem, você vai conhecer a história de um dos primeiros Um cantinho especial, silencioso, ventilado e iluminado. É aqui que trabalha Edson, um dos primeiros santeiros de Belém. Começou ainda muito jovem na profissão. Sem professores, ele desenvolveu sua própria técnica e aprendeu sozinho a esculpir. Me tornei escultor mesmo com 20 anos, 19 para 20. Aí pronto. Aí não parei mais até hoje. O aprendizado não foi simples, foram muitos materiais perdidos, mas dizem que prática leva à perfeição e com os incentivos certos foi isso que aconteceu com o mestre Edson. Aprendi a restauração de arte sacra, né, com o mestre lá na 28. Meu mestre é restaurador, escultor, né, mas ele só restaurava, né. Ele sabia como era para esculpir tudo, mas
E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 40069211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!